Olá pessoal, tudo bem? Essa aula eu vou explicar sobre os números primos, tá? O que são os números primos? São todos os números que são divisíveis apenas por um e por ele mesmo, tá legal? E se você ainda não assistiu, assista às aulas sobre os critérios de divisibilidade, para você entender melhor quando um número é divisível por um outro número e assim entender quais são os números primos. Eles são utilizados, os números primos, num processo de fatoração, que é quando a gente vai fazer a decomposição de um número muito grande em números menores em função dos números primos. Para entender os números primos, que ele não tem uma regularidade, tá? Eu coloquei uma tabelinha para a gente ver do 1 até o 100 quais são os números primos. Para isso, vamos lembrar o seguinte: lá no critério de divisibilidade, quando eu sei que um número é divisível por 2? Quando ele é par. Então, sabendo disso, eu sei que é o seguinte, tirando 1, o primeiro número aqui, o 2, ele é um número primo. Por quê? 2, ele é divisível por 1 e ele é divisível por ele mesmo. Tranquilo? Próximo número é o 3. O 3 também ele vai ser um número primo, porque o 3 eu não consigo dividir por 2, tá? Então, o 3 eu consigo dividir por 3 e por 1. Quando eu falo que eu consigo dividir, é quando eu consigo fazer uma divisão exata. Agora, vamos ver aqui o 4. Lembra que eu falei que um número, para ser divisível por 2, ele tem que ser par? Então, o 4 ele é um número par. Então, o 4 ele é divisível por 4, é divisível por 2 e é divisível por 1. Então, nesse caso, o 4 ele não é um número primo. E aqui já entra uma grande lógica que já vai facilitar bastante. Como o 4 é par e o número par ele é divisível por 2, então, tirando o número 2, nenhum outro número par vai poder ser um número primo, porque ele vai fugir a essa regra aqui, ó. Se para ser primo ele tem que ser divisível somente por 1 e por ele mesmo, qualquer número par vai ser divisível por 1, por 2 e por ele. Então, vai fugir a regra. Então, o que eu vou fazer aqui? Todos os números pares eu já vou cancelar aqui da nossa tabela, tá? Tirando o 2, que é o primeiro número par, tá bom? E ele é um número primo. Então, olha quantos números aqui nós já conseguimos eliminar dessa tabela. E aí vai ficar somente os números ímpares. Então, aqui a gente consegue ter uma lógica que vai facilitar bastante. Então, tirando o número 2, qualquer outro número primo vai ser um número ímpar, tá? Só que a recíproca não é verdadeira. Nem todo número ímpar é um número primo, tá? E nós já vamos ver por quê. Então, ó, terminando de eliminar aqui todos os números pares, metade dos valores nós já conseguimos eliminar tudo isso que está cortado aqui, então não é um número primo, tá? Relembrando então, para ser primo divisível por 1 e por ele mesmo. Então nós temos o 2, o 3, o 5. O 5, ele é um número primo, porque ele só vai poder ser divisível por 5 e por 1. Tranquilo? E aí vamos aqui, ó, voltando no 3 rapidinho. O que precisa para o número ser divisível por 3? A soma dos algarismos tem que ser um múltiplo de 3. Lembram lá do critério de divisibilidade? Então, a soma dos algarismos tem que ser múltiplo de 3. Múltiplo de 3. Então, se eu somar os algarismos e ele der um múltiplo de 3, eu sei que ele é divisível por 3. Então, vamos verificar alguns aqui para a gente ver se ele já vai ser primo ou não. Olha, 9. 9 é múltiplo de 3, então ele não vai ser primo. Ok? 15. 15 também é múltiplo de 3. Vamos analisar aqui, ó. 21. 2 mais 1 dá 3. 27. 2 mais 7 dá 9. Então, também eu vou eliminar 33, porque 3 mais 3 dá 6, certo? 39, 3 mais 9 dá 12, então ele também não vai ser um número primo. 45,
51, 5 mais 1 dá 6, também não vai ser um número primo, tá? Olha, 57, 5 com 7 dá 12, então não vai ser um número primo. 63, 6 mais 3 dá 9, então ele também não vai ser um número primo. 6 com 9 dá 15, 15 é múltiplo de 3, então ele também não vai ser um número primo. 75, 7 com 5 dá 12, então ele também não vai ser um número primo. 81, 8 mais 1 dá 9, então ele também não vai ser um número primo. 87, 8 mais 5, desculpa, 8 mais 7 dá 15, então ele também não vai ser um número primo. 93, 9 com 3 dá 12, também não vai ser, tá? E 9 mais 9, 18, 18 é múltiplo, então também não vai ser um número primo. Então, nós já conseguimos eliminar bastante número aqui, tá? Porque eles já são múltiplos de outros valores além do 1. Agora, olhando para o 5. Para ser múltiplo de 5, basta terminar com 5. Então, nenhum número aqui, ó, da coluna do 5 também vai ser um número primo, porque ele vai ser divisível por 1, por 5 e por ele mesmo. Então, toda essa coluna aqui nós conseguimos eliminar também. E aí, vamos continuar aqui. Ó. O que sobrou? O 7. O 7 ele é um número primo, porque ele é divisível por 1 e por ele mesmo. Depois sobrou o 11, ele também é um número primo, porque só dá para dividir por 1 e por ele mesmo. O 13, depois o 17, tá? Que ele também só é divisível por 1 e por ele mesmo. O 19, que ele também é divisível por 1 e por ele mesmo. O 23, depois o 29, o 31, o 37, o 41, o 43, o 47. Olha aqui que o que for sobrando agora, tá? Acaba sendo os múltiplos aí apenas de por 1 e por ele mesmo. 49, eu ainda não tinha riscado, só que 49 é múltiplo de 7, não é? 7 vezes 7 é 49. Então, 49 também não vai ser um número primo. E aí, continuando, o que sobrou para a gente aqui? 53, 59, 61, 67, 71, 73, 79, tá? Aqui o 77 ele é múltiplo de 11, tá? Qualquer valor que ele for repetido, dois números, ele é múltiplo de 11. 33, 44, 55, 66, 77. Então, como ele é múltiplo de 11, então ele vai ser divisível por 11, por 7, por 77 e pelo próprio 1. Então, ele não vai ser primo. Depois aqui nós temos o 79, o 83, o 89... 91, ele é múltiplo de 13, tá, gente? Então, ele também não vai ser um número primo. E, por fim, aqui, nós temos o 97. Então, olha aqui, gente. Essa tabelinha, nós estamos vendo todos os números primos de 1 até o 100. Lembrando, tirando o número 2, todos os outros números primos serão números ímpares. Beleza, galera? Espero que tenham aprendido aqui um pouquinho mais sobre os números primos e logo mais vamos utilizá-los para fazer as fatorações no MMC, no MDC, beleza? Espero que tenham gostado. Bons estudos aí!